Hoje veremos a melhor tradução que existe no mundo. Sim, você sabe qual é? É a tradução do Novo Mundo. Mas será que essa belíssima tradução consegue passar por uma simples comparação com ela mesma em versões anteriores? É isso que nós veremos neste vídeo. Aqui analisaremos 3 versões produzidas pela própria Torre de Vigia. São elas: a tradução do Novo Mundo de 1986, a interlinear do Reino e também a que é chamada de Espada de Prata. Será mesmo que elas são impecáveis? Será que não contém nenhum errinho? Isso é o que nós vamos ver. Primeiro, vejamos as capas das 3 traduções que serão analisadas. Olha só, essa é a tradução do Novo Mundo, revisada em 1986. A segunda é a interlinear do Reino, uma Bíblia que traz em grego o texto, parafraseando com o texto em inglês, e na coluna ao lado a tradução do Novo Mundo, a versão de 1985. Em terceiro, e não menos importante para o nosso vídeo em questão, a nova tradução do Novo Mundo, conhecida entre eles como Espadinha de Prata. Essa é a versão de 2013 e que aportou nas terras tupiniquins em 2015. Veremos agora alguns textos dos quais são de grande importância para as testemunhas de Jeová, e iremos colocar as traduções para conversarem entre si. Então, vamos começar? Em João, capítulo 1, versículo 23, nós lemos: Ele disse: Eu sou a voz de alguém clamando no ermo. Fazei reto o caminho de Jeová. Assim como disse Isaías, o profeta. Veja aqui no texto, está dizendo que João Batista está preparando o caminho para Jeová, pois o mesmo está citando Isaías, capítulo 40, versículo 3. Mas pare para pensar. Para quem realmente João Batista estava preparando o caminho? Para Jeová ou para Jesus? Quem veio após João Batista? Se dermos uma pequena olhada nos versículos que circundam o verso 23, encontraremos a resposta. Por exemplo, no versículo 1 ao 3, vemos a apresentação da palavra, que é o próprio Jesus. Nos versículos 8 e 9, mostra que João não era a luz, mas estava preparando o caminho para dar testemunho da luz, Jesus. O versículo 14 nos fala que a palavra se tornou carne, neste caso, Jesus. No versículo 15, João continua dando testemunho da palavra, e o versículo 17 fala que esta palavra é Jesus Cristo. Tudo faz uma clara alusão, como faz o escritor do livro do Evangelho de João, que o próprio Jeová estava representado na pessoa de Jesus. Vejamos agora na interlinear do Reino se aparece Jeová no texto grego. Veja onde está marcado. A palavra grega
Kyrios, traduzido para o inglês Lord, Senhor, não deixa dúvida do que está escrito e não traz o verbete Jeová, mas sim a palavra Senhor. E como visto no contexto, esse mesmo contexto mostra a pessoa de Jesus. Usaremos a Bíblia Prata de 2015 mais para frente, porque não houve mudança nesse texto de uma tradução para outra, ok? Então, vamos continuar a pôr as traduções para conversar. Um outro texto. Agora, o livro de Romanos, capítulo 10, versículos do 9 ao 13. Vamos ler, então, o versículo 9 e o 13. Depois, leremos o contexto todo. Pois, se declarares publicamente esta palavra na tua própria boca, que Jesus é Senhor, e no seu coração exerceres fé que Deus o levantou dentre os mortos, será salvo. O 13. Pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Achou estranho? Afinal de contas, temos uma contradição aí. É o nome de Jesus ou o nome de Jeová que salva? Vamos analisar o contexto? O texto pinçado realmente fica muito estranho. Vamos ler do 9 ao 13. Pois se declarares publicamente essa palavra na tua própria boca, que Jesus é Senhor, e no seu coração exerceres fé que Deus levantou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se exerce fé para a justiça, mas com a boca se faz declaração pública para a salvação. Pois a Escritura diz: ninguém que basear nele a sua fé ficará desapontado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque há o mesmo Senhor sobre todos, que é rico para com todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Veja que no versículo 9 tem que se publicar Jesus como Senhor. No versículo 10, o texto continua dizendo que para a salvação precisa declarar o nome de Jesus. No versículo 11, Paulo cita Isaías 28:16, que diz: Por isso, assim diz o soberano Senhor Jeová: Vejam, eu ponho como alicerce em Sião uma pedra provada, a preciosa pedra angular de um alicerce seguro. Ninguém que exercer fé ficará em pânico. Todos sabemos que a pedra angular ou da esquina é Jesus. No versículo 12, então, o texto continua com que deve invocar o mesmo Senhor de todos. E note, é Jesus. Assim como no versículo 13, esse Senhor, que desde o versículo 4 deste capítulo é identificado por Jesus, do nada ele passa a ser Jeová aqui. O que as TJs querem dizer com isso? Veja que as testemunhas de Jeová ficam num dilema. Ou elas admitem que a sua tradução está totalmente deturpada, ou terão que admitir que Jeová é Jesus. E agora, como vai escapar dessa sinuca? Em TJ. Vejam que, novamente, na interlinear das TJs, traz no grego a palavra Lord, Senhor. E na coluna do lado, que é a tradução do Novo Mundo, traz a citação do mesmo versículo escrito Jehovah em inglês. Seria muita cegueira enxergar Senhor e traduzir por Jeová. Fica a pergunta no ar:
Afinal de contas, se o nome Jeová salva, esse não entraria em contradição com o texto de Atos 4, versículos 11 e 12, onde diz: Esse Jesus é a pedra que não foi levada em conta por vocês, construtores, e que se tornou a principal pedra angular. Além disso, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Veja, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome. Será que a declaração "não há outro nome" deixa alguma margem para incluirmos outro nome, como Jeová? Uma coisa que as TJs não entendem, ou fingem não entender, é que o tetragrama sagrado está embutido no nome de Jesus. Vamos para outro texto. Será que a coisa vai ficar melhor ou pior? O que você acha? Vamos para Romanos, capítulo 14, versículos 8 e 9. Vamos ler? Pois quer vivamos, vivemos para Jeová. Quer morramos, morremos para Jeová. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Jeová. Pois para esse fim morreu Cristo, e passou a viver novamente para que fosse Senhor, tanto sobre mortos como sobre viventes. Esse contexto, que o nome Jeová é empregado, é no mínimo engraçado, pois em todas as vezes onde há Jeová, no versículo 8, a palavra grega é Kyrios, ou Senhor. E para entender ainda melhor, no versículo 9, também há a palavra Senhor para Jesus, mas aí não é traduzido o nome para Jeová, pois mostra o contexto que esse mesmo Senhor morreu, esse mesmo Kyrios morreu e passou a viver novamente, acabando de vez com a possibilidade de ser Jeová ensinado pelas TJs. As TJs foram muito espertas neste texto, porque se elas traduzissem a palavra Kyrios sempre por Jeová, no versículo 9, Jesus seria identificado como Jeová. Vamos ver a tradução grega interlinear das Testemunhas de Jeová? Veja onde em todos os locais marcados aqui, onde está a palavra Senhor, é a palavra Kyrios. E novamente na coluna ao lado está Jeová em inglês. E no versículo 9, como para eles, segundo os seus ensinamentos, não cabia chamar Jesus de Jeová, então deixaram Senhor mesmo. Vamos continuar, que a coisa vai ficar ainda mais interessante. Vamos até a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 1. Vejamos. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que obtiveram uma fé tida por igual privilégio como a nossa, pela justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Aqui há um colchete ali, bem no final do versículo. Será que ele está ali apenas para dar um entendimento melhor do texto? Ele não altera nada o contexto geral, ou mesmo o próprio versículo, aquilo que o apóstolo Pedro realmente queria falar? Será?
vejamos o que a própria tradução do Novo Mundo, esta que estamos lendo, é a versão de 1986, fala sobre esses colchetes. Na página 1548 da tradução do Novo Mundo, veja que no final da página o que diz. Vamos dar um zoom. Os colchetes encerram palavras inseridas para completar o sentido em português. Colchetes duplos sugerem a existência de interpolações no texto original. Veja bem, a observação deixa bem claro que encerram palavras inseridas. Palavras inseridas. Eles mesmos estão admitindo aqui que eles acharam por bem inserir certas palavras para completar o sentido em português. Mas será que é só para isso mesmo? Será que é só para completar ou é para ajustar ao entendimento deles? Será que não existe nenhuma má fé nisso, em querer ajustar as palavras da Bíblia à própria doutrina da Torre de Vigia? Eles sabem que aquela palavra não existe no grego. E visto que aquela palavra não existe no grego, se excluirmos ela, irá dar um sentido totalmente diferente. Como podemos ver, há provas, sim, de que na Bíblia das Testemunhas de Jeová há um acréscimo no texto que muda o sentido original. A interlinear a Bíblia das Testemunhas de Jeová, no qual tem o texto grego e inglês, pode novamente nos dar uma resposta cabal. Veja que na tradução, palavra por palavra do grego para o inglês, onde está escrito Deus de nós e Salvador, não aparece o do Salvador Jesus Cristo. Esse Deus e Salvador é um só. Mas se pensar de uma certa forma, na tradução de 1986, há até algum grau de honestidade, visto que é avisado que o colchete mostra um acréscimo. Mas como está na tradução do Novo Mundo de 2015? Aquela espadinha prateada. Vamos ver no português? Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que adquiriram uma fé tão preciosa como a nossa, por meio da justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Nossa, cadê o colchete que estava aqui? Se, como vimos no original grego, que o correto é Deus e Salvador Jesus Cristo, por que aqui o colchete foi tirado? Será que isto mostra verdadeira confiança nessa tradução? Será que estão sendo honestos com o texto grego? Pois é, vamos continuar a analisar mais alguns textos. Será que vamos encontrar ainda mais problema nessa tradução, onde eles escondem certos fatos para poder se adequar à própria doutrina da Torre de Vigia? Veremos. O livro da vez agora é Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Vamos ler? Diz assim: Prestai atenção a vós mesmos e a todo o rebanho, entre o qual
o Espírito Santo vos designou superintendentes para pastorear a congregação de Deus que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. O fatídico colchetes de novo. Quer dizer que a palavra filho não aparece no original grego. É isso mesmo, amiguinho. Já vamos direto para o grego da tradução das Testemunhas de Jeová. Vamos ver como está? Veja bem na cara do freguês. A última palavra do versículo em inglês, ela é traduzido para a nossa língua como próprio. Ou, numa tradução mais aproximada, diz: para estar pastoreando a igreja de Deus que ele reservou para si mesmo através do seu próprio sangue. A palavra filho não aparece aqui. É uma adulteração descarada da torre de vigia. E ainda mais uma vez, os colchetes sumiram na tradução de 2015, aquela prateadinha. Veja que, para os desavisados, acham que a palavra filho ela está no original. Aqui está sem os colchetes. Nós não somos contra uma tradução ter uma adaptação, talvez um acréscimo de uma preposição que vai dar um sentido melhor, mas que não mude o sentido original do grego, o sentido que o próprio autor desejou que tivesse ali. Qualquer coisa fora disso é uma interpolação desonesta no texto. Mas está ficando muito interessante ver a desonestidade das Testemunhas de Jeová, que agora, nessa Bíblia de 2015, está totalmente descarada. Elas tiraram todos os colchetes que poderiam indicar um sentido contrário àquilo que é doutrina da Torre de Vigia. Você pode conferir na sua própria Bíblia e vai ver que realmente é deste modo. Os que têm um pouco mais de tempo dentro da organização da Torre de Vigia poderão comparar isso nas suas Bíblias mais antigas com a Bíblia mais nova. Agora chegou a vez do texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. Já vamos ler de cara o texto na versão de 1986. Como é o propósito desse vídeo, é conferir os detalhes. Então vamos lá? Porque mediante ele foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer senhorios, quer governos, quer autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Também ele é antes de todas as outras coisas, e todas as outras coisas vieram a existir por meio dele. Você notou no texto que aparece 4 vezes a palavra outras. Como aprendemos até então, a palavra entre colchetes ela é acrescentada. Será que aqui há alguma deturpação do texto original? E também, será que o sentido original daria para colocar a palavra outras? Vamos ver no texto grego. Note bem, não há na tradução
interlinear, que é palavra por palavra, a palavra outras. Não existe. Novamente, encontramos um acréscimo, apenas para apoiar a doutrina da Torre de Vigia de que Jesus não é Deus e que ele foi criado. Se olharmos na tradução do Novo Mundo, esta nova de 2015, onde estavam os colchetes? Sumiram. Simplesmente sumiram. Cadê o colchete? Uma pequena reflexão: se ao invés de Jesus ter criado todas as coisas, ele criou todas as outras coisas, isso de cara cai em contradição com João capítulo 1, versículo 3, no qual diz: todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. Notou só? Nem mesmo uma só coisa veio a existir. Em outras palavras, Jesus vive para sempre. Ele sempre existiu e ele criou tudo e nada. Nem ele mesmo, como querem dizer as TJs, veio a existir antes dele. Jesus aqui é eterno. Sempre existiu e sempre existirá. Veja que nós não estamos usando aqui nenhuma outra tradução. É apenas a tradução das TJs, que não se mantém de pé só pelo fato de elas conversarem entre si em edições mais antigas. Existem ainda muitos textos completamente manipulados que, depende do contexto, ele muda o sentido original das Escrituras. Vamos para Filipenses capítulo 2, versículo 9. Vamos ver o que diz este texto. Por esta mesma razão, também Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome. Novamente temos uma inserção aqui no texto. Olha só, sabemos da grandeza do Pai e a importância do seu nome, mas o nome vai muito além de uma pronúncia. O nome do Pai está perfeitamente representado no nome do Filho, do qual, mesmo se você olhar um pouco mais abaixo do versículo, no versículo 10, onde diz que diante desse nome todo joelho tem que se dobrar, é diante de Jesus. Só para não perdermos o costume, vamos olhar na tradução do grego para o inglês das TJs. Na coluna ao lado, que é a tradução do Novo Mundo em inglês, está lá. Mas veja que esta palavra, que é traduzida como outro, não está no grego. Onde está escrito sobre todo o nome, não está escrito sobre todo outro nome. Mais uma vez, veja que as Testemunhas de Jeová, na tradução do Novo Mundo, incluíram a palavra outro nome. Por quê? Porque, senão, eles teriam que abrir mão da sua doutrina que coloca o nome Jeová muito importante. Mas, conforme vimos aqui, o apóstolo Paulo fala que o nome de Jesus,
ele está acima de todo nome. E isso certamente inclui o nome Jeová. Vamos olhar então na tradução de 2015, a prateadinha, a espadinha. Cadê você, Colchetes? Cadê você que estava aí na palavra outro? Então a torre de vigia andou inserindo palavras que muda o sentido todo do texto e não avisa que tirou colchetes? Será que há honestidade aqui? Parece que não. Mas vamos ver então outro texto. O texto de João, capítulo 8, versículo 58. Vamos ler. Jesus disse-lhes: Digo-vos em toda a verdade, antes de Abraão vir à existência, eu tenho sido. Aqui, Jesus está dizendo que já existia antes de Abraão. Mas por que será que os judeus pegaram pedra para lhe apedrejar, conforme vemos no versículo 59? Um dos motivos para apedrejamento era blasfêmia contra Deus, mas pelo contexto dessa tradução, não teria por que Jesus ser apedrejado. Mas seria a melhor tradução, nesse caso, que é a tradução do Novo Mundo, como as TJ sempre falam, que a tradução delas é a melhor tradução. Será que ela está traduzindo corretamente o texto grego? Vamos ver. Note que no grego está a palavra ego eimi. Embaixo está I am, em inglês, que traduzido é o eu sou. Será que essa expressão de alguém dizendo eu sou tinha algum problema para os judeus? Eu sou é como o Eterno se apresentou para Moisés na sarça ardente. E essa expressão, para os judeus, era muito peculiar. Então, os judeus de automático queriam apedrejar Jesus por blasfêmia, porque mesmo sendo homem, dizendo que era eu sou, ele estava dizendo que era Deus. Na nova tradução, eles ainda deixaram mais claro a distância que eles colocaram de Deus, o contexto com relação à blasfêmia de Jesus. Vamos ver na tradução de 2015. Veja como ficou. Jesus lhes disse: Digo-lhes com toda a certeza, antes de Abraão vir à existência, eu já existia. Pois é, veja como eles fizeram de tudo para desconstruir aquilo que o original grego, aquilo que o autor, aqui o apóstolo João, quis transmitir para nós, que o próprio Jesus estava se colocando como o próprio Deus, o eu sou, andando entre os homens. Mas as testemunhas de Jeová não aceitam isso e por isso mexem na própria Escritura Sagrada. Vamos para o último texto que vamos analisar nesse vídeo. As TJs dizem que a gente sempre pega no pé deles por causa de João capítulo 1, versículo 1. Mas eu nem vou colocar esse texto aqui, porque outra enganação mais clara ainda é o texto de Tito, no capítulo 2, no verso 13. Vamos ver o que diz? Ao passo que aguardamos a feliz esperança,
é a gloriosa manifestação do grande Deus e do Salvador de nós, Cristo Jesus. Novamente, há uma inserção abrupta de forma intencional para alterar o sentido do texto. Nós já vimos antes que o que está entre colchetes não existe no texto original. Então aqui, do entre colchetes não existe. Então o texto correto, sem o acréscimo, teria que ser a manifestação do grande Deus e Salvador de nós, Jesus Cristo. Aí entraria em contradição não com a Bíblia, mas com a doutrina TJ. Então o que a Torre de Vigia fez? Mexeu no texto e acrescentou ali para que as TJs não enxerguem que Tito estava chamando Jesus de Deus e Salvador. Viu como o sentido ele é totalmente diferente quando nós tiramos essa palavrinha do colchete que foi inserida pela Torre de Vigia? Seria correto ficar inserindo palavras para mudar o texto, para atender àquilo que a própria Torre de Vigia quer? Seria correto com o próprio autor do livro, que é Deus, segundo as TJs? Vamos ver no grego. Olha lá. Não aparece a palavra do. Realmente houve uma inserção. E para finalizarmos, vamos para a nova tradução do Novo Mundo. Eu já tenho esperança de terem mantido os colchetes. Mas vamos ver. Meu Deus, tiraram os colchetes. E agora a testemunha de Jeová acha que a palavra do nosso Salvador Jesus Cristo faz parte do texto original. Pois é, como visto, em todas as atualizações feitas pela Torre de Vigia, o colchete sumiu. E os desavisados TJs novos não vão nem saber que essas palavras foram inseridas no texto. E arrebenta com o contexto e o sentido bíblico. Afinal, o que dizer? Será que tudo isso que nós estamos vendo nessa tradução é honesto fazer? Veja que nós fizemos de um modo que a própria tradução do Novo Mundo conversasse entre si, ou seja, nós fizemos com que a própria Torre de Vigia se confrontasse e se refutasse. Aí você pensa, se colocarmos a tradução do Novo Mundo para ver todo o estudo de grego e de hebraico, se analisarmos a tradução em todos os seus contextos, ela ficaria de pé? Com certeza não, pois se ela nem suportou as suas próprias modificações em anos recentes, com sentidos que mudam totalmente e que fere o texto original em grego, será que a tradução do Novo Mundo conseguiria ficar em pé em um estudo cabal do grego e do hebraico? Com certeza não. Realmente, nós vimos que a tradução do Novo Mundo tem muita adulteração, muita interpolação, apenas para defender a sua doutrina, e com isso a desonestidade fica acentuada. Mas as TJs nem imaginam.
E se você tenta alertar a elas, elas estão tão condicionadas a acreditar que a tradução do Novo Mundo é a melhor tradução, que elas não vão dar ouvidos àquilo que nós vamos falar. Mas veja que este vídeo está aqui para ajudar você, testemunha de Jeová, ou você, estudante da Bíblia com as testemunhas de Jeová, para que possa ver quão desonesta é essa tradução bíblica, que é aclamada somente por eles, somente pelos seguidores da Torre de Vigia.